O ingresso no mercado de trabalho é uma etapa de grande importância na vida dos profissionais. Conseguir o primeiro emprego e se adaptar à rotina de uma organização são processos comuns a todos, mas que assustam grande parte dos jovens. Para ajudar você a deixar uma boa impressão, conversaremos com a psicóloga Vanilda Brianês. Qual é a postura que o candidato à vaga deve ter? Essa é uma pergunta muito interessante, bastante oportuna para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Eu vou falar rapidamente de uma experiência que nós tivemos. Fizemos no semestre passado, 2011, uma pesquisa no Cine para investigar na fila do desemprego, quais eram as dificuldades que os candidatos tinham para ingressar no mercado de trabalho. Nossa hipótese é que a linha de corte, isso quer dizer, o que afastava o jovem do mercado de trabalho era a escolaridade. E fizemos essa pesquisa, essa investigação e nos surpreendeu o resultado. Na verdade, o corte na entrevista de emprego, na primeira abordagem na empresa, estava muito mais relacionada à postura do candidato do que à escolaridade propriamente dita. É claro que a escolaridade é um diferencial, competitivo, importantíssimo, mas a postura é muito importante. A postura durante a entrevista de emprego, muitos candidatos levavam filhos, iam vestidos inadequadamente, certas palavras ou certos jargões assim, que também não eram adequados, eram utilizados. Então, depois desse resultado, nós fizemos inclusive um trabalho no Cine, na recepção, mostrando os comportamentos inadequados na entrevista de emprego. Então, hoje, para um jovem que está ingressando no mercado de trabalho, é muito importante que ele tenha uma postura profissional. Ele tem que se colocar ali como um profissional. O candidato tem que fazer algum planejamento do que vai falar? Ele até pode traçar algumas linhas, mas a entrevista é uma sequência, um diálogo, é uma interação. Então, muitas vezes ele planeja falar determinado assunto, mas esse assunto não é abordado, ou então esse assunto também não é importante, então não tem uma receita pronta. A receita que vale ouro é sempre falar a verdade. Como ele deve administrar o tempo? Sim, todos nós temos que administrar o tempo, Nós temos que sempre trabalhar com as duas variáveis, o que é prioridade e o que é importante. Nós temos que planejar o nosso tempo para que nós possamos atingir os nossos propósitos, os nossos objetivos, e o candidato também, ou qualquer pessoa que está disputando no mercado de trabalho, a forma como ele administra o tempo diz muito a respeito da sua organização interna, e isso é um dado muito importante para as organizações no momento da contratação ou da captação de pessoas. É importante o candidato mostrar trabalho em equipe? Fundamental. Nós estamos vivendo na era do significado, na era das relações. As organizações mudaram, estão mudando, algumas já se reestruturaram, e nós não temos mais um desenho piramidal, nós temos agora um desenho mais horizontal nas organizações. E essa mudança na estrutura das organizações requer das pessoas não mais só a habilidade, a competência de comunicação vertical, mas sim também horizontal. Nós trabalhamos em equipe o tempo todo. E há uma tendência cada vez mais disso se consolidar nas organizações. É fundamental. Hoje a competência técnica é muito importante, nós temos que investir nisso, os jovens têm que investir, mas a competência interpessoal é um diferencial. Porque a competência técnica você adquire, você vai, faz um estágio, lê um bom livro, as universidades contribuem para isso, a sua graduação, a sua pós-graduação contribui para isso.
O profissional deve se informar antecipadamente sobre a organização onde está concorrendo à vaga. Por quê? Sim, essa é uma dica importante. Ele deve se informar, sim, porque isso é uma questão que as organizações avaliam também, né? O grau de interesse do candidato em relação àquela empresa. Esse conceito de relação entre candidato e organização tem mudado muito nos últimos tempos. Antigamente, apenas o empregado procurava a organização, tinha interesse de procurar a organização. Hoje não, né? Hoje existe uma relação de troca aí. A organização também tem interesse em receber o candidato, né? Então, nessa relação é importante que o candidato demonstre o seu interesse, o seu conhecimento pela empresa. E também um outro ponto importante nessa questão que você abordou é que eu preciso conhecer o lugar onde eu vou trabalhar. Se os meus valores éticos estão alinhados com os valores daquela organização, né? Se as minhas aspirações também estão alinhadas ao que aquela organização oferece. Nós chamamos disso na psicologia do trabalho de contrato psicológico, que são as expectativas do candidato e as expectativas da organização, né? Se as expectativas das pessoas ou dos candidatos, né, forem atendidas pela organização, há uma maior probabilidade de engajamento, né? Ao candidato, quando procura uma organização, ele tem dois tipos de decisão: a decisão de ingressar, quer dizer, de ser mais um, ou a decisão de participar. E essa decisão de participar está relacionada à sua identificação com aquela organização que ele vai trabalhar. Isso vai determinar o seu grau de compromisso com ela e com o seu trabalho.